Ei, você sabe o que é hipoglicemia? Sabe tratar um paciente em hipoglicemia? Não? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar todos os detalhes como se comporta um paciente em hipoglicemia. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a IBRAF Brasil, mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre hipoglicemia, sobre os principais sinais, sintomas, como que o paciente se comporta, o paciente que faz um quadro de hipoglicemia, como que ele se comporta no momento do atendimento, como você que é profissional do atendimento pré-hospitalar ou estudante, ou está iniciando, como você deve se comportar para realizar um bom atendimento e também com muita segurança. Bom, para que fique mais claro para você, primeiramente nós vamos definir o que é hipoglicemia. Depois nós vamos falar sobre os principais sinais e sintomas, vamos falar também sobre os valores, onde e quando que foi levantado esses principais valores sobre a hipoglicemia, para que você consiga entender o que está acontecendo com o seu paciente. Bom, de forma clara e de forma bem resumida, a hipoglicemia ela nada mais é do que a diminuição dos níveis de glicose no sangue. O que acontece com o paciente? O paciente tem uma quantidade de glicose no sangue que é necessário para que ele tenha aí uma funcionabilidade do seu corpo. Automaticamente, quando esse nível de glicose cai, esse paciente vai ter sinais e sintomas manifestos lá dentro do atendimento pré-hospitalar ou no intra-hospitalar, a qual vai ter nesse paciente aí ou um rebaixamento de consciência ou até mesmo aí uma perca de consciência repentina, depender da circunstância e do nível de glicose também que está esse paciente. Mas Samuel, peraí, glicose baixa, o que seria isso? O que é glicose? Para trazer mais fácil para você, ficar mais sintetizado para você, glicose nada mais é do que açúcar que contém no sangue do paciente. Ou seja, se não houve ali um consumo de açúcar adequado desse paciente nas últimas horas, ou se o corpo desse paciente gastou mais do que ele conseguiu produzir, consecutivamente ele vai fazer um quadro de hipoglicemia, ok? Pelos níveis de glicose que está muito baixo. Samuel, quais que são os valores da glicemia desse paciente? Quais que são os valores que eu posso esperar para mim conseguir entender se está normal, se não está? Bom, olha, a Sociedade Americana de Medicina e a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, eles consideram os valores normais de 70 a 110 miligramas por decilitros, tá bom? 70 a 110 miligramas por decilitro é o que nós precisamos considerar. Agora nós vamos entrar naquela questão, a avaliação do paciente. Nós precisamos avaliar adequadamente esse paciente. A quantidade de massa corpórea desse paciente pode também ajudar, tamanho desse paciente, tudo isso aí eu preciso estar avaliando no momento do meu atendimento. Eu não somente posso considerar somente os valores, não. Preciso considerar os sinais e sintomas, a última refeição do paciente, se ele está submetido a exercício físico ou não, se esse paciente é diabético ou não, certo? Nós temos lá o diabetes mellitus, certo? Onde nós precisamos estar avaliando também. Vem para mim que nós vamos falar aqui um pouco mais sobre essas situações comuns, onde acontece lá o que o paciente faz um quadro de hipoglicemia. As principais situações nós temos lá diabetes mellitus, onde o paciente foi por um uso inadequado ou ausência também do uso da insulina pode vir a fazer um quadro de hipoglicemia muito comum, muito rotineiro no atendimento pré-hospitalar. Nós temos também o consumo inadequado de carboidratos, principalmente lá com maromba. O cara faz um consumo inadequado de carboidrato e a quantidade de açúcar no sangue desse cidadão vai ficar descompensada, ou seja, o corpo do paciente não tem a quantidade que ele precisaria ter. Isso automaticamente vai levar ele a fazer um quadro de hipoglicemia, tá bom? Nós temos aqui também exercícios físicos
físicos sem alimentação. E quem nunca viu, né? Lá no famoso acampamento, onde reúne muitas pessoas, as pessoas ficam à madrugada se preparando para viajar e chegam lá e vai dar 10, 11 horas, 1 hora da tarde, ninguém comeu nada ainda, está todo mundo lá naquela energia. Quando pensa que não, chega uma criança, um adulto ou até mesmo um idoso com hipoglicemia. Por quê? Olha, fez bastante exercícios físicos, brincou, às vezes teve um desgaste muito grande e não consumiu nada que tivesse açúcar, ou seja, açúcar no sangue mais uma vez foi descompensado e o paciente fez um quadro de hipoglicemia. Além da situação de campo lá, nós temos também as situações acadêmicas, onde o paciente lá na academia, digamos assim, vai estar utilizando bastante equipamento, aparelho ali, e acaba não repondo aquela quantidade de açúcar, o exercício em excesso e a quantidade de açúcar mínima vai fazer o paciente também entrar em um quadro de hipoglicemia, tá bom? E nós temos aqui ainda, né, o quadro mais comum, que é a ingestão alcoólica em excesso. E quando eu falo aqui da ingestão de álcool, eu já até olhei pro meu parceiro Raul, que está aqui comigo no estúdio, e ele ficou já meio assim, ingestão de álcool. O Raul não bebe, o Raul não gosta de álcool, né, Raul? Então tá tranquilo, não vai fazer um quadro de hipoglicemia. Mas para aquele paciente que consome álcool em excesso e automaticamente, geralmente, né, isso é muito comum, a pessoa que consome álcool em excesso por muitas horas, ela não faz uma alimentação adequada, fica ali, bebe uma cerveja, bebe outra, bebe uma pinga e vai misturando e não consome nenhum tipo de alimentação, nem uma alimentação comum e muito menos uma alimentação rica aí em glicose ou em açúcar, o que vai fazer o quê? O paciente fazer um quadro de hipoglicemia sem, muitas das vezes, perceber. Na maioria das vezes, nessa circunstância, você nota o seguinte, que somente um tratamento simples já é possível você conseguir controlar a glicemia desse paciente. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre esse tratamento simples, tá bom? Calma aí. Mas ó, para você que é estudante do atendimento pré-hospitalar, ou que gosta dessa área, ou é profissional, ou está aí em busca de uma vaga de emprego dentro da área do atendimento pré-hospitalar e quer obter mais conhecimento, eu quero dizer para você o seguinte, aqui na Ibraf Brasil, nós temos o Telegram da Ibraf Brasil, onde você vai obter todo o conhecimento reunido em um único lugar, tá bom? Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do nosso grupo VIP de Telegram com todo o nosso conteúdo listado, muito simples para você estar adquirindo muito conhecimento. Parou por aí, Samuel? Não parou por aí. Nós temos ainda o podcast da Ibraf Brasil. Samuel, mas para que serve o podcast? O que eu vou fazer com o podcast? Espera aí, ó. Talvez você está sem tempo, talvez você desloca aí a longas distâncias da sua casa para o seu trabalho. Sabia que você poderia estar aproveitando essas horas para estudar? É isso mesmo, lá no podcast da Ibraf Brasil você pode ouvir todos os nossos conteúdos do YouTube, tudo em áudio. Pedalando você pode ouvir lá no seu trabalho, no deslocamento para a sua casa você pode estar ouvindo conteúdo e aproveitando o seu tempo também, afinal tempo é vida, tá bom? Para você que pensou que tempo é dinheiro, não, tá bom? Tempo é vida, tá bom? Vem pra cá, ó, nós temos aqui ainda na hipoglicemia os principais sinais e sintomas que é manifesto no paciente. O que eu preciso lembrar é o seguinte, sinais é o que eu vejo, é o que eu consigo ver, sintomas é o que o paciente se refere, tá bom? Ou seja, toda vez que eu pergunto algo, o paciente me responde referente à sua saúde, ele está falando sobre os sintomas. Toda vez que eu olho para o paciente e vejo, por exemplo, pálido, paciente pálido, é o que eu estou vendo ali, tá bom? Então aquilo ali seria sinais. Show de bola? Tranquilo até aqui? Vamos lá. Nós temos aqui os principais sinais e sintomas. Confusão mental, ou seja, o paciente que faz um quadro de hipoglicemia, ele pode ter uma confusão mental de acordo com os níveis de glicose, ou seja, de acordo com que essa glicose vai abaixando, o paciente pode manifestar como sinal ou sintoma uma confusão mental, às vezes uma leve confusão mental, uma moderada ou até mesmo uma mais alta confusão mental, já partindo para a inconsciência também, tá bom? Não esquece disso aí. Nós temos aqui uma mudança de humor também. É muito comum,
principalmente no idoso. O idoso, quando ele passa das horas de alimentação, quando passa das horas aí de ingerir uma alimentação aí rica em açúcar para estar equilibrando o metabolismo desse paciente, ele começa a ficar estressado, ficar raivoso, o humor fica alterado devido à quantidade de glicose que está baixa no sangue também. Então o paciente fica bastante agitado. Show de bola? Tremores e também fraqueza, sinais muito acentuados. Os tremores e as fraquezas geralmente são manifestos de acordo com o quadro de hipoglicemia, pode manifestar em determinados pacientes de acordo com o que vai evoluindo esse quadro, tá bom? Esses sinais e sintomas, vale lembrar o seguinte, nem sempre vai ser manifesto todos os sinais e todos os sintomas. Talvez pode manifestar 2, 3 sinais e não manifestar outros, 2, 3 sintomas e não manifestar outro também. Vale lembrar que você precisa quantificar o máximo possível desses sinais e sintomas. E ainda temos aqui sudorese, tá bom? O paciente pode estar bastante sudoreico, suando bastante, suando frio, devido ao quadro de hipoglicemia. Isso é muito comum mesmo, principalmente lá no paciente que está lá trabalhando, digamos assim, na pessoa que está trabalhando lá na construção civil, com grandes esforços, às vezes a alimentação não está bem regrada, você é acionado para atender um paciente desse hipoglicemia, você percebe que o quadro dele já é bastante sudoreico, o paciente apresenta muito suor, sua frio, tá bom? É só esse, Samuel, só esses sinais e sintomas que podem manifestar? Claro que não, tá bom? O paciente pode ter taquipneia, o paciente pode ter aí uma dificuldade respiratória, o paciente pode apresentar vários outros sinais e sintomas de acordo com a situação desse paciente também, tá bom? Então fica a dica para você aí que está tentando entrar no atendimento pré-hospitalar ou que já está participando dessa equipe de atendimento pré-hospitalar sobre os quadros de hipoglicemia. Mas aqui nós temos umas situações que nós temos que quantificar também. Samuel, é o seguinte, o que eu faço para o paciente que está em hipoglicemia? Bom, basicamente nós temos dois grupos que nós temos que observar. O paciente que está consciente e o paciente que está inconsciente. Paciente consciente, eu posso ofertar para ele um suco, se eu sou um profissional e sei o que estou fazendo, tá bom? Isso tudo a gente precisa relembrar, ok? Eu posso ofertar para ele um suco, eu posso ofertar para ele uma bebida rica em açúcar, tá bom? Ou até mesmo em glicose para estar ajudando esse paciente. Posso ofertar para ele uma fruta, ok? As frutas aí que são mais ricas em açúcar que pode estar ajudando esse paciente. Paciente consciente, ou seja, a pessoa que está consciente. No paciente que está inconsciente, a pessoa que está inconsciente, eu não posso ofertar nada via oral, tá bom? Samuel, mas por que eu não posso ofertar nada via oral? Porque eu posso estar estimulando esse paciente a engasgar. O paciente não está conseguindo deglutir, ou seja, não está conseguindo engolir, e eu vou lá e coloco lá algo na boca dele, vai fazer o quê? Vai engasgar e vai complicar ainda mais o estado desse paciente. Ou seja, o paciente está em hipoglicemia, eu vou lá e ainda causa obstrução das vias aéreas. Então isso não pode acontecer. Paciente que está inconsciente é tratamento através de glicose, tá bom? E aí já entra a equipe, tá bom, do atendimento pré-hospitalar, seja lá o SAMUzeiro, ok? Ou seja lá o profissional que está predisposto aí na sua região para fazer esse tipo de atendimento. Lá eles vão fazer uma infusão aí de glicose em unidade de acordo com o nível do paciente, tá bom? Vai ser feita uma avaliação através do glicosímetro, onde vai ser feito aqui um pequeno furo, tá bom? No dedo desse paciente vai ser observado os valores e de acordo com o valor vai ser aí aplicado, ou seja, vai ser infundido nesse paciente a glicose para que possa estar aí causando esse paciente um retorno espontâneo, tá bom? Desse estado do paciente. E assim que funciona. Então o paciente está consciente, é um procedimento. O paciente está inconsciente, outro procedimento. Samuel, mas quantas unidades de glicose que eu vou estar infundindo nesse paciente? Espera aí, nessas circunstâncias nós já não precisamos entrar, porque já é do profissional lá do atendimento pré-hospitalar que vai estar fazendo a avaliação e verificando a unidade adequada de glicose para cada paciente, de acordo com a literatura também e de acordo com o paciente. Então é isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo. Fica forte dica aí sobre o atendimento com paciente hipoglicêmico, tá bom? Te espero no próximo vídeo. Um forte abraço e até a próxima!